Oi, eu sou o Rafael. E eu sou o Diego e nós somos do canal História Futebol Clube. Você sabia que na Copa de 38 um país deixou de disputar o Mundial porque simplesmente deixou de existir? Você sabia que Hitler se inspirou na figura política de Mussolini e não o contrário como muitos pensam? Não? Então senta que a história vai começar. O Mundial de 1938 contava com dois favoritos a país sede. Eles eram a Alemanha, liderada por Adolf Hitler, e a Argentina. Porém, surpreendentemente, o país escolhido foi a França. O malabarismo político da vez se deu, reza a lenda, a uma homenagem que os países filiados à FIFA queriam prestar ao seu presidente, o francês Jules Rimet. A escolha da França frustrou os planos de Hitler, que gostaria de dar continuidade à propaganda do seu regime nazista iniciada nas Olimpíadas de 1936, e a Argentina, que esperava um rodízio de continente entre os países sede, já que o Mundial de 30 foi realizado no continente sul-americano e o de 34 na Europa. A escolha da França gerou boicotes da Argentina, que se sentiu passada para trás pela FIFA, e o Uruguai, que ainda se ressentia do boicote europeu na Copa de 30, e além disso, prestou solidariedade à preterida Argentina. Outros países relevantes que não participaram do Mundial foram a Inglaterra, que ignorava a competição por achar que era um torneio de segundo nível, e a Espanha, que foi proibida de disputar a Copa graças à guerra civil que o país travava na época. A Copa do Mundo de 1938, disputada de 4 a 19 de junho de 1938, contou, ou deveria contar, com 16 países, mas de fato foi disputada por 15. Isso aconteceu porque Adolf Hitler já começava a pôr seu plano de dominação mundial em prática. No dia 12 de março de 1938, a Alemanha anexava a Áustria ao seu território, fazendo assim com que a seleção austríaca abandonasse a competição e alguns de seus jogadores passassem a defender a seleção alemã no torneio. Esse fato gerou o primeiro WO em Copas do Mundo e a seleção beneficiada foi a sueca, que se classificou automaticamente para as quartas de final. O Mundial da França manteve a mesma fórmula da Copa anterior, 16 seleções disputando partidas eliminatórias até o campeão ser definido. Em caso de empate, haveria uma prorrogação de 30 minutos, e caso o empate se mantivesse no placar, outra partida deveria ser realizada. No dia 4 de junho, no estádio Parc des Princes, na cidade de Paris, a Alemanha enfrentou a seleção suíça em um dos confrontos da primeira fase da Copa. Reforçada por 5 jogadores austríacos, os alemães abriram o placar pelos pés de Gauchel. Porém, ainda na primeira etapa, a seleção da Suíça empatou o jogo. O empate persistiu pelos 90 minutos e pelos 30 minutos da prorrogação, fato que levou à realização de uma nova partida. No dia 9 de junho, no mesmo estádio em Paris, as duas seleções voltaram a se enfrentar. O que faltou de gol no primeiro confronto sobrou no segundo. E a história parecia que teria um final feliz para a Alemanha. Logo de cara, a seleção bávara abriu 2 gols de vantagem. O primeiro pelos pés do austríaco Honnemann e o segundo pelos pés do suíço Lotscher, que marcaram um gol contra. Entretanto, ainda no primeiro tempo, a Suíça reagiu e marcou seu primeiro gol pelos pés do atacante Volacek. No segundo tempo, a seleção suíça veio disposta a aniquilar o jogo e com gols de Pickel e de Abiglen, que marcou 2 vezes. A Suíça sacramentou a primeira derrota de Adolf Hitler. A seleção canarinho, que não era canarinho porque na época jogava com uniforme azul e branco, se classificou para o Mundial sem precisar disputar as eliminatórias, graças à desistência de todas as seleções sul-americanas, que acompanharam o boicote de Argentina e Uruguai. Comandada pelo técnico Ademar Pimenta, a seleção brasileira contava com sua força máxima pela primeira vez na história das Copas. Isso aconteceu porque a rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, que imperou na Copa de 30, e a rixa entre a carioca CBD, que defendia a profissionalização do futebol, e a paulista FBF, Federação Brasileira de Futebol, que defendia o amadorismo, que não se entenderam na Copa de 34, chegaram a um consenso em 38. A Copa de 38 também ficou marcada pelo surgimento do primeiro grande craque brasileiro, Leônidas da Silva, o Diamante Negro, apelido que inspirou a famosa marca de chocolate conhecida até os dias de hoje. Liderada pelo próprio Leônidas, a seleção brasileira fez o jogo mais acirrado das oitavas de final.
vencendo a seleção da Polônia por 4-3. Seria o primeiro passo rumo à grande campanha que viria pela frente. No dia 12 de junho, a seleção enfrentou a Tchecoslováquia, pelas quartas de final. O jogo terminara empatado nos 90 minutos. Leônidas da Silva marcou para o Brasil e na segunda etapa o atacante Naed igualou o placar, que permaneceu até o fim da prorrogação. No dia 14 de junho, as seleções voltaram a se enfrentar, e dessa vez quem levou a melhor foi a seleção brasileira. Porém, quem saiu na frente foi a seleção da Tchecoslováquia, através do atacante Kopek. E na segunda etapa, sempre ele, Leônidas marcou o gol de empate aos 12 minutos do segundo tempo, e aos 17, Roberto fez o segundo, que definiu a ida da seleção para as semifinais contra a atual campeã, a Itália. No dia 16 de junho, no estádio Velodrome, o Brasil encararia o seu principal desafio na competição, a Itália do líder fascista Benito Mussolini. Para a partida, o Brasil perdeu seu principal goleador, Leônidas da Silva, além do também atacante Tim. Apesar dos desfalques, a seleção brasileira atuava bem, o jogo era equilibrado e o 0 não saiu do placar na primeira etapa. No segundo tempo, o Brasil não conseguiu resistir à atual campeã e aos 6 minutos, o atacante Colalci marcou o primeiro para a esquadra azurra. E aos 15, em pênalti cometido pelo lendário Domingos da Guia, o capitão Giuseppe Meazza marcou o segundo e definitivo gol italiano. O Brasil ainda conseguiu diminuir o placar com o atacante Romeu, mas não foi o suficiente para mudar o resultado final. Com o resultado, o Brasil teve o direito de jogar a disputa pelo terceiro lugar no dia 19 de junho, contra a seleção da Suécia. Reforçado com a volta de Leônidas da Silva, o Brasil bateu a seleção sueca por 4-2, com 2 gols do artilheiro da Copa, o Diamante Negro. Curiosamente, o jogo foi disputado no mesmo dia e horário da decisão do Mundial entre Itália e Hungria, fazendo com que o jogo não tivesse muito apelo perante o público e a imprensa. Sob a batuta de Vittorio Pozzo e a liderança de Giuseppe Meazza, a seleção italiana despontava como a principal candidata ao título do Mundial. A seleção italiana de 38, que foi reforçada pelo talentoso atacante Silvio Piola, estreou contra a seleção norueguesa. Antes da partida, o treinador Vittorio Pozzo ordenou que seus comandados fizessem a saudação fascista aos 10 mil torcedores presentes, que retribuíram o gesto com uma sonora vaia. A partida italiana terminou com a vitória sobre a seleção norueguesa por 2-1. Os gols italianos foram marcados por Ferraris e por Piola. Nas quartas, os atuais campeões enfrentaram a seleção anfitriã. A partida ficou marcada pelo uniforme que a seleção italiana utilizou. Usando como pretexto o fato da seleção francesa também usar azul em seu uniforme, a seleção italiana decidiu se vestir de negro, clara referência ao Partido Nacional Fascista. O jogo entre as seleções foi equilibrado, ao menos até o fim do primeiro tempo, que terminou empatado em 1-1, gols de Calucci para a Itália e Heiser para a França. Já no segundo tempo, a história foi diferente. A seleção italiana marcou mais 2 gols, ambos pelos pés do atacante Piola. A final do Mundial foi disputada pelas seleções da Itália e Hungria, no dia 19 de junho no estádio Olympique Colombe, em Paris, para um público de 45 mil pessoas. Logo, aos 6 minutos, a seleção italiana marcou com o atacante Colalci e mostrou por que era a atual campeã mundial. A seleção húngara respondeu rápido e empatou 2 minutos depois com um chute forte de Tikos e empatou o jogo em 1-1. O jogo era frenético e aos 16 Piola faz o segundo gol da Itália, que marcaria mais um, o terceiro, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, a Hungria ensaiou uma reação ao marcar o seu segundo gol na partida, mas não foi o suficiente para parar a máquina italiana, que ainda marcaria seu 4º gol através do seu craque Piola. O mundo conhecia o seu primeiro bicampeão. A Copa de 38 foi marcada por alguns ineditismos. O primeiro bicampeão, a Itália, o desabrochar da seleção brasileira, representado por Leônidas da Silva, o Diamante Negro, artilheiro daquele Mundial. A primeira seleção asiática a disputar a competição, no caso as Índias Holandesas, a atual Indonésia, além do famigerado uniforme italiano da cor negra, uniforme que só foi utilizado nessa Copa. E por fim, a única participação da seleção cubana em uma Copa do Mundo.
Após a campanha vitoriosa no Mundial de 34, o ditador Benito Mussolini começa a preparar sua estratégia para novamente se tornar vitorioso, só que dessa vez fora dos campos de futebol e dentro do campo de batalha. Em 1935, determinado a mostrar força de seu regime, Benito Mussolini invade a Etiópia. As tropas etíopes não eram páreas aos modernos aviões e tanques de guerra italianos, e a capital Addis Abeba rapidamente sucumbiu ao ataque. A Etiópia, então, é incorporada ao Império Italiano de Mussolini. Tal operação acabaria por chamar a atenção de um outro ditador europeu. Impressionado com o rápido sucesso militar da Itália na ocupação da Etiópia, o então ditador alemão Adolf Hitler procura estabelecer uma relação amigável com o já então ditador italiano. Inicialmente, Mussolini desaprovava Hitler e o nazismo. Contudo, a Alemanha fora o segundo país no mundo a legitimar o território etíope pela Itália. Com esse gesto, o ditador italiano muda de ideia em relação ao seu contraposto alemão. Mussolini é também aliado a Francisco Franco, fornecendo 50 mil soldados para lutar justamente com o ditador na Guerra Civil Espanhola. Em 1937, Itália deixa a Liga das Nações em suporte à já então aliada Alemanha. Em 22 de maio de 1939, na cidade de Berlim, a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler assinam uma aliança militar conhecida como Pacto de Aço, que daria origem ao Pacto Tripartite com a entrada do Japão em 1940, também conhecido como os Países do Eixo. Essa aliança acordava que se um país entrasse em guerra, os demais entrariam como aliados também. Portanto, a participação italiana na Segunda Guerra era uma questão de tempo para ocorrer. Em 1º de setembro de 1939, com o apoio de Mussolini, a Alemanha invade a Polônia oficialmente iniciando a Segunda Guerra Mundial. França e Reino Unido imediatamente declaram guerra à Alemanha. Nesse momento, Mussolini ainda mantinha-se neutro no combate militar. Contudo, com a invasão da Dinamarca e Noruega pela Alemanha, Mussolini convence-se que Hitler ganharia a guerra, e em 10 de junho de 1940, a Itália, cumprindo o Pacto de Aço, declara a guerra contra a França e Reino Unido, marcando-se assim o início da trajetória da Itália na Segunda Guerra. Nesse mesmo ano, a Itália invade a Grécia com certo sucesso inicial. Contudo, muito rapidamente, o poder militar da Itália começa a expor falhas e fraquezas, que resulta na queda do domínio italiano na Grécia e na Etiópia. Mussolini passa então a ter sua influência política enfraquecida na Itália. E no ano de 1941, houve uma tentativa de golpe para retirar o ditador italiano do poder. Contudo, o exército alemão de Hitler acaba por intervir e salva Mussolini da queda. Em julho de 1943, o grupo de países aliados, formado por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, haviam invadido a Sicília e bombardeavam Roma, e também marchavam em domínio do sul para o norte do país. Após alguns anos de reveses na Segunda Guerra, a Itália já era vista como derrotada até mesmo pelos próprios cidadãos. Na data de 25 de julho de 1943, o ditador fascista é deposto do poder após uma votação pelo próprio Grande Conselho Fascista. Mussolini é, em seguida, preso após um encontro com o rei Vittorio Emanuele III, que diz ao Duce que a guerra acabou. A Itália passa a ser então comandada pelo general Pietro Badoglio, que inicia negociações com os países aliados. Na tentativa de restabelecer o Estado fascista no norte da Itália, ocupada por nazistas, as forças especiais de Hitler resgatam Mussolini no dia 12 de setembro de 1943, numa ação que ficou conhecida como Operação Carvalho. Isso causa uma guerra interna na Itália, pois o Reinado do Sul do país havia se juntado aos países aliados e declarado guerra à Alemanha, enquanto as tropas do norte da Itália, fiéis a Mussolini, lutavam a favor do eixo. Mussolini então cria um estado fantoche na região comandada por nazistas, que duraria até sua queda. A partir de abril de 1945, a Alemanha começa a enfraquecer-se na guerra, e isso implica no recuo de suas tropas da região ocupada na Itália. Mussolini se vê sem a proteção das forças alemãs e percebe que sua queda era iminente. Portanto, com companheiros de partido e alguns soldados alemães, o ex-ditador disfarçado de soldado alemão tenta fugir em um trem com destino à Suíça. Porém, guerrilheiros do vilarejo de Dongo
invadem o trem e capturam Mussolini e sua amante Claretta Petacci, no dia 27 de abril de 1945. Com um crescente temor que os alemães poderiam novamente resgatar o ex-ditador, as tropas guerrilheiras decidem executar Mussolini e sua amante no dia seguinte à captura. Minutos antes de ser executado pelo Esquadrão de Fogo, Mussolini fala em voz alta, abre aspas, "Atirem aqui", disse ele apontando para o peito. "Não destrua o meu perfil", fecha aspas. Os corpos de Mussolini e Claretta foram pendurados de ponta-cabeça em Piazzale Loreto, em Milão, com exposição pública para que a multidão pudesse chutar e cuspir em seus corpos. No dia seguinte, Hitler cometeria suicídio, e na semana seguinte a Alemanha rendia-se, encerrando-se assim a Segunda Guerra Mundial. Se você gostou do vídeo, dê like e compartilhe com seus amigos. Se você não gostou do vídeo, dê dislike e compartilhe com seus inimigos. Um abraço e até o próximo vídeo.